A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cujo a força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, ao qual, passando pelo vale ardio, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer prefiro estar à porta da casa de Deus a permanecer na tenda da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Eu gostaria de repetir o versículo de número 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer ou a estar na tenda da perversidade. Eterno e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, é em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, que estamos, ó Deus, na tua casa. Já louvamos a ti, Deus, entoamos hinos de adoração ao teu nome, Pai. Ah, Senhor, eu venho colocar em tuas mãos neste momento, Pai, as nossas vidas, ó Pai, ao qual estaremos, ó Senhor, neste momento escutando, Pai, da tua palavra, Pai. Eu peço a ti, Deus, que tu venhas falar, ó Pai, aos nossos corações, a intermédio da tua palavra, Pai. Tu conheces, Senhor, a cada coração que aqui está. Tu sabes, ó Senhor, de cada vida, Senhor, que está, Senhor, diante da tua presença nesta noite, para louvar, adorar, engrandecer e exaltar o teu nome, Pai. Senhor, eu venho colocar em tuas mãos neste momento, eu venho colocar diante de ti nesta hora, Pai. Eu venho apresentar, ó Pai, a vida, Senhor, de cada um dos teus filhos, ó Senhor. Eu venho clamar, Senhor, agora, Pai, pelo teu poder, pela tua glória, Deus, pela manifestação do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, hoje e eternamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode tomar o teu assento, aplaudindo o Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Nós estamos num culto hoje ao qual nós estaremos orando pela vida dos aniversariantes do mês de maio, estaremos agradecendo a Deus pela vida dos irmãos, e por isso eu, impulsionado por Deus, pelo Espírito Santo, escolhi esse salmo para trazer uma mensagem para a igreja, uma mensagem para o teu coração. Um salmo dos filhos de Coré, homens que foram separados para poder estar trabalhando dentro do templo, homens que foram separados para poder estar fazendo serviço dentro do templo, dentro do tabernáculo. E os filhos de Coré, eles tinham uma função muito bonita dentro do serviço sacerdotal. Cada um tinha um serviço. Os filhos de Coré, para eles,
ficaram então incumbidos um tipo de serviço dentro do tabernáculo, dentro da casa do Senhor. E os filhos de Coré, eles foram também, da mesma maneira que nós vamos encontrar Salmo de Asaf, o Salmo 82, Salmo de Asaf, nós vamos encontrar Salmo de Moisés, nós vamos encontrar Salmos de Davi, nós vamos encontrar também um salmo ao qual os filhos de Coré escreveram, e um dos salmos ao qual eles escreveram é esse salmo ao qual os filhos de Coré eles escrevem, o Coré, e eles trazem para mim e para ti uma lição dentro desse salmo, porque ele começa o salmo trazendo motivos e muitos motivos para frequentar o culto divino. Ele começa a abrir dentro do texto bíblico muitos e muitos motivos para que eu e você venhamos estar dentro de um culto para o Senhor, um culto para Deus. Eles começam a mostrar a importância do culto divino a Deus. E ele começa então a dizer, que ele suspira, que ele desfalece, ele se desfalece pelos átrios do Senhor, que o coração dele, a carne dele exulta pelo Deus vivo. Ele começa a mostrar que ele anseia, ele tem vontade, ele quer estar, ele sente muita vontade, arde no coração dele o desejo de estar na casa do Senhor, diferente do que acontece nos dias de hoje. Diferente do que acontece nos dias de hoje no meio do povo evangélico, no meio do povo cristão. Porque no meio do povo evangélico, no meio do povo cristão, a gente tem que estabelecer o culto, um horário. Esse horário tem que ser rigorosamente cumprido. Temos que ter os dias de culto tudo certinho. Mas ele fala que o coração dele ardia, que ele suspirava, que o coração dele desejava a ponto de se derreter na presença de Deus, de poder estar nos atos do Senhor, de poder estar na casa do Senhor. E muitas das vezes parece que é uma obrigação estar na igreja, muitas das vezes parece que é uma obrigação estar na casa do Senhor, parece que é uma obrigação estar louvando a Deus, parece que é uma obrigação nós estarmos diante de Deus, na presença de Deus, na sua casa. Parece que é uma obrigação nós lermos a Bíblia, parece que é uma obrigação nós entoarmos hinos de adoração, de louvor ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Parece que é uma obrigação quando chega o final de semana, aí chegou o final de semana, está acabando o dia, do sábado à noite, tem o culto, tem que ir para a igreja, tem o culto. Nós não temos o costume, e não temos não só o costume, mas a cultura religiosa, de estar nos preparando para chegar aqui neste momento. Você já parou para pensar que hoje, no dia inteiro ao qual eu e você tivemos, nós não paramos para nos preparar e falar, eu preciso preparar o meu espírito para hoje à noite, porque o melhor para a minha vida no dia de hoje é às 7:30 da noite, quando eu vou estar dentro da casa do Senhor. Porque quando eu entrar lá dentro, eu quero derreter o meu coração para o Senhor. Quando eu entrar lá dentro, eu quero sentir a presença do Espírito dele fluindo na minha vida. Quando eu entrar lá dentro, eu quero poder sentir o gozo do Espírito. Quando eu entrar lá dentro, eu quero poder sentir a alegria no meu coração, de eu poder estar mais uma noite na casa do Senhor, de eu poder estar mais uma noite adorando o nome dele, de eu poder estar mais uma noite levantando a minha voz para o céu, e sabendo que eu não estou falando com homem, não estou falando com mulher, saber que eu não estou falando com um irmão, com uma irmã, mas eu estou falando com o Todo-Poderoso, eu estou falando com Deus onipotente, onisciente, eu estou falando com aquele que rege todas as coisas. Ei, meu amado, é uma hora só, 1h30, o máximo, mas esta 1h30, o máximo que nós estamos aqui, é o momento ao qual eu e você estamos reunidos numa só fé, porque lá em Romanos, Paulo fala em estar congregado, vós esteja congregados. Paulo ele fala para a igreja de Romano que era necessidade deles, e era necessidade do corpo de Cristo, estar congregados. Estar congregados é estar então dentro de uma congregação, estar congregado então é estar reunido no meio de um povo, estar congregado então é todo mundo estar no mesmo
foco. Está na mesma direção, no mesmo sentido. E quando Paulo ele fala para estar congregados, eu vejo que eu e você estamos aqui nesta noite congregados, reunidos, no mesmo objetivo, no mesmo foco, estamos no mesmo rumo. E o nosso coração tem que estar ansiando pelo mesmo Deus, pelo mesmo desejo. Não podemos vir para a casa do Senhor e estar preocupando. Se nós viemos para a casa do Senhor e ficarmos preocupando com problema, dificuldade, se viemos para a casa do Senhor, embora sabemos que nós não vamos deixar os problemas e não vamos deixar de viver os problemas, embora sabemos que nós vamos ir embora para a nossa casa e a luta ao qual nós temos vai continuar, mas quando viemos para a casa do Senhor, nós temos que ter a mentalidade dos filhos de Corá ou de Coré, que era o desejo de estar dentro do templo para adorar a Deus, que era o desejo de estar dentro do templo e não estar olhando como é que está, como é que não está, quem veio, quem não veio, quem deixou de vir, quem não deixou, quem está bonito, quem está menos bonito, quem está cheiroso, quem não está cheiroso. Não! A preocupação deles não era com quem está, a preocupação deles era em sentir a alegria e o prazer de estar na presença de Deus. O coração deles derretiam de vontade de estar dentro do templo, do átrio, de estar ali no átrio. E aí ele começa a dizer, ele começa no Salmo falar, olha, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Ele faz então uma comparação entre o pardal que encontra uma casa, ele faz a comparação então da andorinha que encontra ninho para a andorinha colocar os seus filhotes, e aí ele vai e destaca, e eu, os teus altares, Senhor, eu escolhi os teus altares. Ei, meu amado, quando eu vejo o salmista, ele escrevendo, os passarinhos encontrou casa, as andorinhas, ninho para ele, para os seus filhotes. E eu preferi os teus altares, eu quero os teus altares. Eu vejo que tem um monte de passarinho hoje, no século 21. Tem um monte de passarinho voando, quer voar de qualquer jeito, quer aterrissar o seu pouso em qualquer lugar, mas o salmista ele diz, eu prefiro os teus átrios, eu prefiro a tua presença, eu prefiro o teu altar, eu prefiro a tua casa. Ei, meu amado, nos dias de hoje é melhor ir para uma churrascaria, nos dias de hoje é melhor ir para uma festa de aniversário, nos dias de hoje é melhor ir para uma formatura, nos dias de hoje é melhor reunir a família no churrasquinho, nos dias de hoje é melhor estar indo para uma balada, nos dias de hoje é melhor ver um show gospel, ou estar vendo um show de mundano, de músicas seculares, mas muitos não deixam de estar, como eu e você, dizendo, se tem passarinhos e encontram ninhos por aí, eu prefiro estar nos átrios do Senhor. Eu prefiro estar na casa do Senhor. Eu prefiro estar nos átrios. Eu prefiro estar dentro da casa do Senhor. Eu prefiro louvar o nome. Ei, pastor, meu pastor está dizendo também que nós não podemos então ter um espaço. Não podemos ter então diversão. Podemos. Mas o que os filhos de Coré, eles mostram que o mais importante para eles era o culto religioso. O mais importante para eles era estar na presença de Deus. O mais importante para eles era estar dentro da congregação. O mais importante para eles era levantar a voz e saber que estava louvando o Deus Todo-Poderoso. E aí ele vem e diz, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Sabe por quê que ele diz isso? Porque todos aqueles que habitavam dentro do tabernáculo, ou estavam lá para louvar, ou estavam lá para cuidar da casa. Ou eles estavam ali para louvar, ou eles estavam ali para cuidar da casa. Eles cuidavam, quando eles não está louvando, está cuidando da casa. Não está cuidando da casa,
está louvando. E quando eu vejo eles mencionando que bem-aventurado os que habitam em tua casa, ele já faz uma menção já de um outro ser vivo que não é eu e você, não é o povo ao qual é a semelhança de Deus. Porque Deus, ele coloca então diante dos homens uma ordenança. Olha, o tabernáculo, vai ser feito o tabernáculo, depois mais para frente vai ser construído o templo, depois mais para frente para as igrejas da Ásia Menor, o que é que Deus estabelece? Olha, vai estar reunido para buscar a minha presença, congregados. Porém, quando Deus está falando isso, Deus está falando para nós, homem e mulher, semelhança de Deus. Deus está falando com a semelhança dele. Mas quando eu vejo o salmista dizendo, bem-aventurados que habitam, ele não está dizendo aqui se é homem, ele não está dizendo aqui se é animal, ele não está dizendo, mas ele está dizendo o quê? Bem-aventurado os que habitam em tua casa. Ele não está destacando nenhum tipo de raça, mas ele está destacando aquele que habita. Aquele que habita em tua, bem-aventurado os que habitam em tua casa. E quando eu vejo ele dizendo isso, ele fala, olha, porque estes que habitam te louvam perpetuamente. Eu começo a ver então que ele abre um leque dentro do versículo, e ele já fala já de uma classe, ao qual é chamada de anjos, uma classe angelical, ao qual a Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que os anjos quiseram fazer o que está incumbido hoje para a igreja está fazendo. Os anjos quiseram, mas Deus dá ordem aos anjos que estão numa posição um pouco mais elevada, minha e tua, em grau de espiritualidade, porque os anjos estão, primeiro, nos átrios do Senhor. Os anjos, eles habitam, não é em templos feitos por mão de homens, mas os anjos habitam no templo feito por mão de Deus, lá na glória. Os anjos se deslocam com facilidade. Você consegue se deslocar com facilidade aqui, sem ter um veículo? Os anjos conseguem. Então os anjos, nós vamos falar aqui, fazer uma comparação, os anjos estão numa situação um pouco melhor. Mas Deus, ele deixa bem claro que a esses anjos, Deus dá ordem a eles, ao meu e ao teu favor. Deus dá ordem para que esses anjos recebam a ordem de Deus, ainda que eles estão ainda. Por isso que nós, como igreja de Cristo, vamos receber um corpo glorificado quando formos arrebatados. Vamos receber um corpo glorificado, porque nós não vamos ficar numa posição um pouco menor do que a dos anjos. Quando recebemos um corpo glorificado, nós estaremos numa posição igual à de Cristo. Vamos receber um corpo glorificado, um corpo incorruptível. Por isso que vai ter se podemos usar essa palavra, uma metamorfose. Vai ter uma transformação. Aquilo que não era vai passar a ser. Vai ser uma coisa linda no arrebatamento. Porque hoje somos limitados aqui nesta terra, temos um limite. Mas quando o salmista ele fala que bem-aventurados que habitam em tua casa, ele menciona que esses bem-aventurados, ele já traz a classe daqueles que trabalhavam dentro do templo. Porque eram bem-aventurados, porque se eles não estavam lá para poder estar trabalhando, zelando, cuidando, eles estavam lá louvando a Deus, porque eles tinham sido separados para isso. Eles tinham sido separados para isso, os filhos de Levita, os filhos de Coré, eles tinham sido separados para o serviço sacerdotal, eles tinham sido separados para estar dentro do templo, louvando, servindo a Deus, prestando serviço para Deus. E quando nós estamos dentro da casa do Senhor, é duas finalidades. Ou nós estamos para trabalhar para Deus, ou estamos para glorificar e adorar o nome dEle.
E quando nós estamos trabalhando para o Senhor, a melhor coisa que podemos fazer quando estamos fazendo algo para o Senhor é louvar o nome dEle. A melhor coisa, parece que quando nós estamos trabalhando para o Senhor, fazendo algo dentro da casa do Senhor, zelando a casa do Senhor e nós estamos louvando o nome dEle, parece que o prazer e a vontade de fazer mais pela obra do Senhor aumenta a chama nos nossos corações. E quando o salmista diz, bem-aventurados que habitam na tua casa, porque eles louvam a ti continuamente, perpetuamente, eu começo a ver que esta classe de anjos que está ao meu e ao teu favor, quando eles recebem ordem de Deus, ao meu e ao teu favor, aqui na terra, e aí eles vêm executar a ordem que Deus deu para eles cumprir algum favor na minha vida, na tua vida, cumprir algo na minha vida, na tua vida, eu começo a ver que esta classe de anjos, ela cai bem dentro daquilo que o salmista está dizendo, porque a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que esses anjos estão na presença de Deus, dizendo, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, santo, eles não se cansam, eles não se cansam, eles estão lá dia, noite, pós-dia e pós-noite, eles estão lá, turnos e mais turnos de anjo, está voando para um lado para o outro, está indo para um lado para o outro, eles estão, santo, 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 santo é o Senhor, santo, 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 por isso que o salmista diz, ei, bem-aventurado, eu tenho um turno, ei, se você não sabia, havia um turno de sacerdote, havia um turno de levita, havia um turno. Esse turno ele servia durante 2 semanas por ano. Era 2 semanas por ano. Havia a primeira semana, depois da segunda semana. Acabou o meu turno neste ano. Só o ano que vem. Ele passava então 2 turnos. Ele passava 2 semanas por turno. Havia então muitos sacerdotes, muitos levitas. Havia muitos adoradores, muitos homens para fazer o serviço. E a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que no meio desta multidão de homens para poder estar trabalhando, a Bíblia Sagrada diz então que Deus então manda estabelecer turnos. Foi estabelecido turnos, e esses turnos que foram estabelecidos, era 2 vezes por ano. 2 vezes por ano fazia-se então uma semana ou uma quinzena, se não me falha a memória. Se você pegar lá Jesus Cristo, quando ele foi apresentado no templo, no seu nascimento, você vai ver lá que Zacarias, era o turno de Zacarias, era o turno dele, ele estava no turno dele, quando ele pega Jesus, e ele glorifica, porque ele não via a hora de poder estar apresentando a Jesus, de poder pegar no colo e falar, está aqui aquele ao qual eu estou esperando para mim poder apresentar, porque ele sabia que era 2 vezes por ano que o turno dele, o turno da família dele, de Abadias, ia passar pelo aquele turno daquele período, e depois ele teria que esperar o ano que vem. Será que será o ano que vem? Ou será que vai ser no outro ano que eu vou apresentar o Filho de Deus, o Emanuel? E quando ele vê que foi no turno dele, que foi na vez dele, porque o coração dele ardia, fala assim, puxa vida, tem que ser no meu turno, tem que ser na minha vez, tem que ser quando eu estiver fazendo o serviço dentro do templo, para me apresentar o mestre, para me apresentar o Messias. O coração dele estava ali, ó, ano após ano, ansiando por este momento. Ei, meu amado, quando o salmo de Coré, quando Coré ou Corá, eles escrevem esse salmo e fala, bem-aventurados que habitam, é porque ele sabia que ele só iria estar 2 vezes. O turno dele seria 2 vezes. E depois das 2 vezes, só o outro ano que ele estaria prestando serviço dentro do templo. E eu e você temos o privilégio de estar todos os dias. Havia um costume no meio do povo judaico que me chama muito a minha atenção. O costume que havia no meio do povo judaico era que a multidão ficava no pátio. A multidão ficava toda no pátio. Aí tinha a entrada. Da entrada para dentro do tabernáculo. Era só o turno que estava escalado dos levitas e somente o sacerdote que era escolhido no turno, porque no meio do turno ainda escolhia um só sacerdote.
naquele ano. Aí escolhiam um sacerdote, e aí esse sacerdote ele era escolhido, aí o turno dele, tinha ali a semana do turno dele, esse sacerdote no meio de tudo aqueles levitas, era escolhido para só ele entrar da porta para dentro, quando ia então prestar o culto, quando ia então prestar o sacrifício. E o que chama a minha atenção, meu amado, é que depois da vinda de Jesus Cristo, depois de Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário e o véu do templo ser rasgado, eu e você podemos entrar dentro do Santo do Santo, eu e você podemos entrar dentro do templo, eu e você temos ousadia de poder entrar, de poder falar, de poder prostrar, eu e você temos liberdade. A Bíblia fala em liberdade, liberdade do Espírito dentro da casa do Senhor. Eu e você temos o privilégio de entrar e temos liberdade para estar dentro da casa do Senhor. E sabe o que eu vejo? É que muitas das vezes Deus dá liberdade para mim, para ti, e eu e você não sabemos aproveitar a liberdade que Deus nos dá. Deus dá a liberdade e nós acabamos desperdiçando a liberdade. Quem sabe se nós estivéssemos nos dias de hoje, quem sabe se nos dias de hoje nós estivéssemos vivendo a época ao qual só entrava só o turno, né, dos levitas que ia fazer o serviço, e só um era escolhido lá no meio deles, lá no meio de 20, 30, 40, era escolhido só um para poder entrar, para poder prestar o sacrifício, para poder queimar o incenso, para poder estar oferecendo então o sacrifício diante do altar, só um. Quem sabe se nós estivéssemos nesse tempo, quem sabe estaria ali do lado de fora ali uma multidão de gente, nas portas das igrejas, querendo entrar, mas não podemos, porque só pode entrar o turno do fulano de tal. E no meio do turno do fulano de tal, foi escolhido o Beltrano para entrar lá dentro. E aí ficava aquele montoeira de gente do lado de fora. Quem sabe se nos dias de hoje fosse desse jeito, o povo estava mais à procura de Deus. O povo estava com mais sede de Deus. Porque os filhos de Coré, e especialmente o mestre do cantor Mor, o mestre que cantava, que era um filho de Coré, ele estava com o coração dele ansiando e com muito desejo de estar dentro do templo, buscando, louvando, adorando a Deus. E por isso que eu escolhi esse salmo, por isso que o Senhor colocar esse salmo no meu coração. Porque o que adiantaria eu e você que está fazendo aniversário nesse mês, ficar mais, não estou fazendo, né? Mas no mês do meu aniversário, ou você no mês de maio que está fazendo aniversário, você fazer aniversário, ficar um ano mais velho e não ter o gozo e o prazer de poder dizer: Senhor, eu posso estar na tua casa te louvando. Senhor, eu te agradeço, porque não me faltou força para mim estar na tua presença. Senhor, eu te agradeço, porque no meu coração teve, Senhor, o ânimo, o prazer, no meu coração teve o desejo de estar na tua presença, te louvando, habitando na tua presença. O que adiantaria eu e você ver os tempos passar e eu e você completar mais um ano de vida, e eu e você não ter o gozo e a alegria de poder estar dentro da casa do Senhor, adorando ao Senhor. A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti, que o salmista, ele começa então a falar a respeito daquele que está vivendo na presença de Deus e anseia por estar na presença de Deus, e louva a Deus. Ele começa a dizer que até mesmo no vale para o povo de Israel era lugar para a guerra. Você sabia disso? Eles faziam guerras no vale. Sabe por que fazia guerra no vale? Porque no vale não tinha para onde o inimigo correr. No vale só saía um vencedor. No vale não tinha para onde ir. Se fizesse no alto do morro, do monte, nos outeiros, lá em cima no outeiro, podia escapar para a direita, para a esquerda, podia escapar para o norte, para o sul, para o leste. Agora lá no vale não tinha como. Lá no vale estava cercado de montes e morro. No vale não tinha para onde correr, porque se você corresse, você não ia ter fôlego para sair de dentro do vale, e o inimigo te pegava. No vale era o lugar aonde se travava as guerras. No vale era o lugar aonde se travava a batalha, e não tinha para onde correr. Ou lutava e era vencedor, ou então
era perdedor, ou lutava e era vencedor, ou saía correndo como um covarde, fugia como um covarde, e o inimigo ia atrás e matava. Ei, meu amado, ei, minha amada, sabe o que é que o salmista fala a respeito do vale? Aquele que louva o Senhor, ele louva no vale, faz do vale um manancial de bênção. Ele louva no vale, e no vale ao qual ele louva, lá no vale ele faz um manancial de bênção. Chegou a hora de você olhar para a tua vida e dizer: eu estou no vale, então eu vou louvar, porque ele vai fazer um manancial de bênção no vale. Ei, deixa eu lembrar algo para você da parte de Deus. Deus não tem prazer em frouxo, Deus não tem prazer em covarde, Deus não tem prazer, Deus tem prazer em quem até mesmo no vale, até mesmo na peleja, está louvando o nome dEle. Deus não tem prazer. Por isso que ele sabia: eu não sou da guerra, eu não sou da peleja, a minha tribo não foi escolhida para estar no campo de batalha, a minha tribo não foi escolhida para estar indo com a espada, mas eu faço esse salmo, sabe por quê? Porque Deus lá do céu mandou a minha tribo no dia da peleja, foi Deus que disse para a minha tribo, no dia da peleja, foi Deus que disse: ei, Josafá, fique em pé e veja o grande livramento que eu, vosso Deus, vou te dar. Aí Deus vai e fala para o rei Josafá: e você pega os levitas, você pega aqueles que adoram, pega aqueles que não têm o costume de manejar a espada e o escudo, só tem habilidade em louvar, em cuidar, em zelar da casa. Pega aqueles que têm habilidade em cuidar da casa, pega aqueles que têm habilidade com o instrumento, pega aqueles que têm habilidade em cantar, pega esses aí, Josafá, coloca eles na frente do exército. O exército não vai entender nada, Joabe não vai entender nada. Ei, fique tranquilo que os homens de guerra não vão entender nada do que está acontecendo, porque eles estão acostumados. Na frente estão os fortes, os poderosos, está na frente aqueles que podem fazer. Mas você vai mudar aí, Josafá, muda a estratégia, você vai colocar na frente do exército para estar indo para o vale. Você vai lá para o vale, você vai lá onde vai ser travada a guerra não vai ser travada lá no vale, Josafá? Vai. Então você vai colocar na frente do exército amanhã bem cedo, você vai colocar os levitas, você vai colocar os mestres do cantor mor, você vai colocar aqueles que tocam os instrumentos, vai colocar lá na frente eles, e vai pôr eles para estar andando na frente louvando, e o exército vai vir atrás vai vir o exército, mas na frente vai estar aqueles que louvam. Essa foi a ordem de Deus. E o que foi que Deus fez com os moradores de Seir? O que Deus fez com os moabitas? Eu e você conhecemos a história bíblica de 2 Crônicas, capítulo 20. A Bíblia Sagrada diz que por enquanto que os levitas iam à frente do exército louvando, adorando, glorificando, a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que o exército ia atrás de cabecinha baixa. O exército ia atrás de cabecinha baixa ali, sem saber e sem entender nada. Ei, meu amado, quem sabe você não entende, não sabe nada do que aconteceu, o que tem passado nesses anos ao qual você completou aí os teus anos de vida. Mas eu quero dizer algo para ti nesta noite: somente louve o nome dEle, porque é no vale que você está louvando que Ele vai fazer um manancial de bênção. A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que eles estavam louvando a Deus na frente do exército, e os dos montes de Seir e os moabitas começaram a gladiar entre eles e a se matar no meio do vale. Eles louvaram, e o Senhor fez um manancial de bênção. Primeiro, o Senhor tirou os inimigos. Primeiro, o Senhor tirou os inimigos. Exterminou os inimigos. Segundo, toda a riqueza desses dois povos
forraram todo o campo de batalha e o vale, porque eles tinham o costume de levar tudo aquilo que eles tinham, levar junto para a guerra. Eles levaram toda a sua riqueza para o campo de batalha. Ali ficou toda a riqueza deles. Quando o povo de Israel chegou lá e viu só corpos estendidos. Quando eles olharam mais para frente, está toda a fazenda e toda a riqueza daquele povo. O Senhor abateu o exército e o Senhor deixou a bênção. Ei, meu amado, a Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que o salmista, ele é claro nas suas palavras. Aquele que passa pelo vale ardio, ele faz dele um manancial. Ele faz do vale um manancial. Sabe o que eu tenho aprendido nesses poucos tempos com Deus? Eu tenho aprendido que quanto mais eu tenho prova, quanto mais eu tenho luta, é porque está chegando vitória grande. Todas as vezes que está para chegar uma grande vitória na minha vida, todas as vezes que eu não sei o que vai acontecer, eu sei que Deus tem algo grande a fazer, acontecem lutas e mais lutas na minha vida. E sabe o que eu faço no meio da luta? No meio da luta, no meio do vale, eu louvo o Senhor. Eu louvo o Senhor. Eu louvo o Senhor. Porque quando eu e você louvamos no vale, Ele faz do vale um manancial de bênção. Sabe o que é manancial? Quem aqui conhece manancial? Levante a mão. Quem conhece manancial? Ninguém conhece manancial. Não conhece manancial de água, fonte nascente de água. Quem conhece? Quem conhece? Ei, meu amado, alguém precisa ligar alguma torneira lá no manancial? Alguém precisa ligar uma torneira lá no fonte de água? Alguém precisa colocar água lá, acrescentar água? Ei, meu amado, é Deus que faz. É Deus quem faz. A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti, para que nós venhamos encerrar. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti, o salmista, ele chega então no versículo onde eu pedi para os irmãos estar mencionando comigo. Um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Foi estabelecido na terra para o homem um determinado prazo. A Bíblia Sagrada mostra para mim, para ti, e alguns estudiosos falam que a contagem dos anos era diferente, por isso que eles viveram 900 anos, 800 anos, 700 anos. Vocês vão encontrar lá Matusalém, enfim, vão encontrar dentro da Bíblia homens que viveram muitos anos. Estudiosos falam que esses anos a maneira de contar era diferente. A maneira de contar era diferente. Mas eu quero ficar com o que a Bíblia diz e não com o que os estudiosos falam. Eu quero ficar com o que a Bíblia fala aqui nesta noite. A Bíblia fala que eles viveram 900 anos e tal, Noé, Enoque, andou com Deus e Deus assim o levou, viveu não sei quantos anos, Matusalém viveu não sei quanto, tudo acima de 400, 500 anos, 900 anos. Está lá no livro de Gênesis. Olha lá, o cooperador Marlo lá, professor de escola dominical, como é que é? 968 anos. E aí, o salmista, ele vem e diz algo que me chama a minha atenção. O salmista, ele fala que passou, porque depois do dilúvio, aconteceram algumas coisas, e você, como uma pessoa que lê a Bíblia, você sabe disso. Depois do dilúvio aconteceram algumas coisas estabelecidas por Deus para o homem. E uma das coisas que eu vejo estabelecido e que o salmista destaca é que está para o homem viver bem até os 70. Passou disso, cansaço e fadiga. Passou disso, cansaço e fadiga. Nós vamos encontrar recordes sendo batidos a cada ano aí de pessoas que estão vivendo 110, 120, cento e poucos anos aí. Todo ano aí aparece alguém batendo recorde aí, o homem mais velho, a mulher mais velha. O máximo que nós escutamos falar, 130 anos.
Mas ele faz questão de dizer: um dia nos teus átrios, um dia, vale mais do que 1000. Quem é que vai conseguir viver até 1000 anos aqui? Nós não vamos. Até porque nós estamos esperando que o Senhor venha arrebatar a igreja. Mas quando ele fala 1000 anos, eu vejo a Bíblia mostrando algo para mim e para ti, ao qual não passou ainda pela tua cabeça. Mas eu vou dar um de você. Quando ele fala, prefiro estar um dia, pois um dia nos teus atos vale mais do que 1000 anos. É porque vai haver um tempo nesta terra, não vai demorar, ao qual vai ser estabelecido algo chamado o milênio. E eu e você temos que estar preparados para o milênio de Deus. Haverá um tempo nesta terra ao qual será 3 anos e meio, 3 anos e meio de falsa paz, e 3 anos e meio de grande perseguição. Haverá um tempo nesta terra ao qual estará vivendo a grande tribulação. Você vai ver isso escrito dentro da Bíblia. Porém, meu amado, a igreja que for arrebatada, ela estará durante esses 3 anos e meio de falsa paz, aonde o anticristo vai estabelecer o seu reinado. Depois que passarem então esses 3 anos e meio de falsa paz do anticristo, vai entrar então depois 3 anos e meio de grande tormento, sofrimento nesta terra. A igreja estará na borda do Cordeiro. Por enquanto que aqui na terra vai estar este período, a igreja vai estar lá em cima, na festa da borda do Cordeiro. 7 anos de festa. Porém, meu amado, a Bíblia diz para mim e para ti que para Deus um dia é, e 1000 anos é como se fosse. Então você, por aí você já tira a base. Se um dia essa porcentagem tão maior para Deus, que para Deus não há tempo e espaço. Se a Bíblia fala então em 3 anos e meio de falsa paz e mais 3 anos e meio de grande tribulação, e a Bíblia fala que é um período de grande tribulação na terra, e a Bíblia fala que a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, vai estar lá na borda do Cordeiro com Deus. Então por aí a gente não pode então estabelecer que é 7 anos, porque para Deus há uma diferença muito grande em um dia. Mas o salmista, ele mostra para mim e para ti que é mais importante eu estar um dia na presença de Deus do que 1000 anos. Porque o salmista, sem ter o entendimento que eu e você temos hoje do Evangelho de Cristo, ele já está mencionando um tempo ao qual eu e você não vamos poder estar aqui sofrendo. Nós já vamos ter que estar gozando lá no céu de bênçãos espirituais com Deus. E quando chegar ao fim da boda, da festa, porque Israel ficava 7 dias comemorando uma festa de casamento. Era 7 dias de festa quando alguém se casava. 7 dias consecutivos de festa, é casamento, 7 dias de festa. Então a igreja do Senhor vai ficar então no período de 7. E tudo indica que é 7 anos, mas se um dia é 10.000 anos, como é que fica então? A gente não entende a matemática de Deus, mas sabemos entender que no final da borda do Cordeiro, a Bíblia diz que Jesus vai descer com a igreja, e a Bíblia diz que nós vamos reinar com Cristo, e a Bíblia diz que
o Senhor vai descer, vai resgatar Israel juntamente com a igreja, juntamente comigo, contigo, e no final desses 7 anos que nós vamos estar em festa, ele desce, liberta Israel, estabelece o trono dele, e passa então a ser um milênio de Deus. A Bíblia fala que vai ser 1000 anos de governo de Cristo. Ei, meu amado, você está preparado para viver 1000 anos? Ei, meu amado, se você não está preparado, se prepare na presença de Deus para o arrebatamento, porque quem for arrebatado vai poder falar o que o salmista diz: eu prefiro estar um dia na tua casa do que 1000 anos fora da tua presença. É isso que ele está dizendo. Eu prefiro estar um dia na tua casa, eu prefiro estar um dia lá te servindo, porque eu sei que está preparado um milênio para mim. Quando eu e você fazemos aniversário aqui nesta terra, você tem que ter em mente que nesses anos ao qual você está fazendo aniversário, você tem que ter em mente que um dia da tua vida na casa do Senhor vale mais do que 1000 anos fora do milênio. 1000 anos, 1000 anos fora do governo de Cristo. E eu e você aqui nessa terra fazemos festa e aniversário somente para comemorar o dia ao qual nascemos. Mas nós temos que começar a fazer festa para comemorar que um dia que eu e você passamos e temos a certeza que o sol se pôs e nós deitamos a cabeça no travesseiro e que nós passamos esse dia na presença de Deus, temos que ter a certeza absoluta que já ganhamos. Porque um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 anos, vale mais do que o milênio de Cristo, e eu e você está fora do milênio de Deus. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Eu gostaria neste momento de convidar aqui à frente, eu gostaria de convidar, porque nós estamos no culto dos aniversariantes, eu gostaria de convidar os irmãos que fizeram aniversário no mês de maio. Gostaria de convidar a nossa irmã Miriam, gostaria de convidar